Na conquista de si mesmo, existem alguns aspectos que auxilia a dar esse passo e fazer o movimento feliz. No livro O Ser Consciente, pelo espírito Joana de Ângeles, na última parte, que trata da conquista de si mesmo, fala um pouquinho da etapa que o espírito, ele, desde a tomada de consciência inicial até uma maturidade da percepção, da razão, e aí raia pelo caminho da intuição, da inspiração, que já é uma outra fase que esse espírito alça, ele lida e confronta com uma série de arquétipos que tem a ver com o bem, o mal, certo e errado, aquisição ético-moral, que é o medrar do que vem a fluxo. E o arquétipo remoto que vem do antepassado se mantém por atavismo religioso e cultural, seja da questão da punição, da culpa, do ciúme, quando você tem a culpa de Eva, a punição de Adão, a questão da competição infeliz entre Caim e Abel, a percepção de preferência de um e da eliminação que acontece a partir disso, aparente, quando um se voltaria contra o outro. E isso traz uma realidade que existe uma simbologia para traçar esse processo que o ser vive e que, na fase do instinto, o automático não acompanha dor, que essa vai ser maior conforme a pura sensibilidade. E quando essa dor ela aumenta, porque a pura sensibilidade desse espírito errante que está em evolução, ora encarnado, ora desencarnado, ele encara, ainda na infantilidade percepcional dele, como punição divina. E com isso, essa percepção de punição acaba desatrelando a percepção e o comando desse ser que se revolta e abre caminho para contradição. E essa volúpia moral é também algo que se volta contra mim mesmo, onde eu sou acicatada por mim mesmo, pela minha própria sombra, por inabilidade e insuficiência para ler aquela realidade e forjá-la, extrair dela aprendizado. E isso é uma insegurança infantil que então desastrela e é quando acontece o subir nível de patamar que libera do conflito, aciona sentimento e canaliza na direção de nova meta, se realiza e planifica. Já não luta contra as coisas, mas luta por ela.
seleciona, aprende, qualifica, supera a paixão dissolvente e fixa valor que enobrece. Age com consciência e produz com equidade. Supera mecanismos de fuga, transferência de responsabilidade, rejeição, se enfrenta, sem acusação, sem justificação, sem perdão. Utiliza o momento com propriedade e sabedoria, com consciência atual fértil, rica de inspiração, que vara a integração cósmica, com fé em si mesmo, valor intrínseco, que desenvolve a partir de opção, que é o querer. E o querer, ele tem um sentido especial porque é pela vontade que eu aciono o mecanismo dentro de mim. Quando se quer algo, canaliza recurso para ir ao encaixe daquilo e fazer aquilo precipitar. E, ao mesmo tempo, descubro a força que eu tenho, o potencial latente que há em mim. Na medida que desejo ou que enfrento uma dificuldade que peço de mim. Porque pode ser que a dificuldade, ela arranque de mim algo que eu não sabia que tinha, para lidar com aquilo. E isso também é autoanálise, autoconhecimento, autocrítica, autopercepção. Visto que, quando eu estou em contato com uma situação que se configura algo a ser trabalhado, a ser achado uma saída, isso, per si, já desperta, conforme o meu querer e o passo que eu dou e a abreviação do tempo que eu estabeleço. Paulo, quando ele teve um encontro fatídico com Cristo à porta de Damasco, ele fez um caminho a partir dali onde ele abreviou um tempo. Porque até ali, naquela vilegiatura dele, ele perseguia cristão, acicatava o outro, submetia a martírio, a interrogatório nefando e mutilava. O indivíduo entrava lá para falar com ele, andando, e saía, de certa forma, impossibilitado de fazer o mesmo movimento que fazia, quicando, sem uma perna e comprometido na funcionalidade que ele tinha. Essa realidade, para Paulo, estava se acumulando sobre a cabeça dele como uma nuvem sombria. E, em condição normal, quando ele encontra Cristo ali na boca de Damasco, ele teria um caminho para fazer, que em condição normal precisaria de uma outra reencarnação para ele ir fazendo um processo de liberação daquele débito que pesava sobre ele e conquista de crédito moral para ir tendo condição de apurar a sensibilidade, o espírito dele e a intimidade dele com Cristo. Mas ele acelerou o tempo, ele fez um salto. E essa é uma questão interessante, visto que é a questão da alquimia moral. Eu sou artífice do tempo. Posso abreviar, antecipar, acelerar o tempo feliz. Quando emprego dom, valoro realização, deixo obra boa em torno do meu pé,
numa pulsação, frequência e ritmo infatigável. E isso ressolda de uma maturidade que eu alcanço por perceber aquilo que me aguarda e querer aprimorar minha vontade, cristificar minha vontade para ir ao encontro daquilo. E foi isso que Paulo, feliz, fez. Porque algo que, pelo próprio débito que acumulava até ali para ele, gastaria pelo menos mais uma reencarnação para ele resolver e solver, ele resolve, a partir daquele instante e daquele momento, em abreviar o tempo, e no resto que ainda ele tinha reencarnado naquela vilegiatura, ele pudesse fazer num ritmo a obra que o aguardava, que suplantaria o que ele havia deixado até então de sombra, e foi o que ele fez. Tanto que ele teve um processo intenso de pregar a palavra, de levar o evangelho à região longínqua, bem dizer ali o mundo conhecido da época. Ele foi até cada burgo, fez discípulo, levou a palavra, deixou testemunho, deixou referência, porque ele voltaria quando foi orientado para ele, para começar a escrever epístola, que chegaria em quem precisava, na impossibilidade dele voltar, porque se expandiu o apostolado dele, foi chegando em cada recanto, em cada exílio, em cada pocilga resquicial, chegou a palavra do Evangelho. E, na impossibilidade de retornar, ele foi aclarado a escrever epístola que chegaria em quem precisasse. E fez esse movimento num tempo relativamente curto, porque quando ele teve encontro com Cristo em Damasco, ele já estava aí nos seus 30 anos, em torno disso. E ele veio a desencarnar em torno de 60. Quer dizer que um período relativamente curto, em termos de ano, ele conseguiu multiplicar porque se tornou artífice do próprio movimento, do próprio tempo, do próprio passo, para acelerar aquele processo e poder fazer de forma satisfatória e além do que teria sido pedido para ele. E esse é o movimento que é pedido. E além, multiplicar a dádiva do momento bendito para auxiliar, para ajudar, para estender a mão e para aliviar a dor do outro. Porque quando eu levo a palavra que consola, levo o auxílio e levo esperança, eu estou viabilizando um caminho de abreviar, de acelerar e também de maturidade moral.